Boa noite, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra, assim como ela também me abençoou quando eu estava preparando. Não foi fácil, mas Deus faz as coisas de maneiras indiscutíveis. Eu já preguei nesse texto algumas vezes, mas eu creio que ele falou que eu teria que pregar mais uma vez. E eu estou aqui para pregar sobre missões. Missões está no coração do Senhor. Amém? Missões está no coração do Senhor. Amém? Está no seu coração? Você pode dizer amém? Você é um mantenedor de missões? Amém? Amém. Como vocês sabem, eu passei 10 anos da minha vida em Moçambique como missionária. Não me arrependo, não foram anos jogados fora, mas foram anos de muitos desafios, lutas, perigos, mas também de grandes experiências com Deus. Deus fez milagres atrás de milagres. Deus fez coisas que vocês não podem nem imaginar. Mas se quiserem saber, vão lá na minha página. Está lá, Kátia Monteiro Ide, no meu Instagram. Lá eu estou contando tudo aquilo que Deus fez comigo, através de mim, no campo, quando eu estava lá. Em meio às dificuldades, a mão do Senhor nunca deixou de estar comigo. Nunca, meus irmãos. Os livramentos foram constantes. A sua fidelidade me sustentou em todos os momentos. Não teve um momento que Deus não me sustentou. Não teve um momento que Ele não estava ali comigo. Todos os momentos, malárias, quando eu fui raptada, quando minha casa foi queimada, todo o tempo Ele estava ali comigo. Eu posso dizer a vocês o que é ser missionária. Mas eu não sou nada sem o Senhor. Você não é nada sem o Senhor. Você está respirando hoje por causa do Senhor. Você está aqui hoje por causa do Senhor. Você tem saúde hoje por causa do Senhor. Você tem dinheiro hoje porque Deus te dá. Tudo vem dele. Não se engane. Nada vem de nós. Nada vem do nosso braço, nada vem da nossa força, nada vem do nosso coração, que muitas vezes quer enganar ao Senhor, mas Ele olha o nosso coração, Ele olha exatamente o que você está pensando agora, e Ele dá a cada um de nós aquilo que a gente planta, a gente colhe. Hoje eu continuo vivendo esse chamado. Não é porque eu deixei de estar ali em Moçambique que eu deixei de ser missionária. Eu sou missionária aqui. Aqui eu trabalho em missões, levantando ofertas, mobilizando sustento, encorajando, formando novos missionários. Faço isso porque eu entendi o ID de Jesus. É uma responsabilidade, não só minha, mas de todos nós. A mensagem que vamos compartilhar hoje falou profundamente ao meu coração. Falou comigo. Uma mensagem que nos lembra o dever que nós temos de anunciar o Evangelho. É um dever. Nesses anos de serviço missionário aqui nos Estados Unidos, tem enfrentado muitas lutas. Não pensem que as lutas acabaram. Eu continuo enfrentando lutas.
muitas lutas. Porque todo mês, chega dia 1º, é hoje, tem que ter algum dinheiro na conta de missões para pagar o sustento dos missionários. E quando eu vejo que não tem, eu entro em crise, eu fico triste. Porque eu vejo que as pessoas não estão levando a sério o ID, o orar, o sustentar, o segurar as cordas. Eu vejo que as pessoas falham. Eu vejo que as pessoas levantam a mão falando que vão contribuir com missões, mas com o tempo elas vão falhando nas contribuições. Então eu luto, eu oro, eu choro, eu fico triste, mas Deus nunca nos deixa faltar nada, não é, meus irmãos? Deus sempre está a nos suprir de todas as coisas. Mas mesmo na adversidade, Deus está presente, Ele não nos abandona. Em Marcos 16, 14 e 20, que é a parte da Bíblia que nós iremos estudar hoje, vemos que Jesus, já ressurreto, aparece aos seus discípulos e confronta por sua incredulidade. Eles estavam com medo, inseguros, cheios de dúvidas. Tinham esquecido que ele falou para eles, que ele iria morrer, mas que no 3º dia ele iria ressuscitar. Apesar de tudo isso, meus irmãos, Jesus não desistiu deles. Jesus, ele não desiste de nós. Apesar de tudo, ele sempre confia naquilo que Ele colocou para cada um de nós. Ele não se decepciona conosco. Muitas vezes nós é que decepcionamos o Senhor. Pelo contrário, Ele confia, assim como que Ele confiou para os missionários, para os discípulos. Porque o ID precisa realmente ser feito. Ele precisa ser proclamado. Missionários enfrentam muitas lutas, como eu enfrentei muitas lutas. Por isso que eu não canso de trabalhar por missões. Porque eu já estive lá, eu já estou aqui, e eu sei como é. Se você quiser conversar comigo, você não vai ouvir outras coisas a não ser eu conversar sobre missões. Às vezes você pode até falar assim: nossa, mas essa missionária é muito chata, ela só fala de missões. Mas a gente fala, meus irmãos, daquilo que a gente vive, daquilo que está no coração da gente. Se você tem no coração Jesus, você fala de Jesus. Se você tem no seu coração outros projetos, outras prioridades, você vai falar dessas prioridades. Você não vai falar de Jesus. E aí está o perigo. E aí que está o perigo. Porque nós vamos deixando Jesus de lado. Só precisamos dele quando nós estamos passando por algum problema, por alguma dificuldade. Aí a gente lembra de Jesus. Não, meus irmãos, nós precisamos lembrar de Jesus todos os dias. Desde a hora que a gente acorda, que a gente come o pão de cada dia, que a gente tem tudo que a gente necessita, que a gente levanta da cama, a gente anda, a gente abre os olhos, a gente escuta, a gente cheira. Tudo isso vem do Senhor. Não é você que faz as coisas, mas é o Senhor que faz através de nós. Estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos, indiferentes a uma tarefa primordial. A igreja, nós precisamos despertar. As pessoas estão mais preocupadas com suas próprias vidas do que com o mundo que está lá fora, morrendo sem Jesus.
pessoas que estão se matando, se drogando, se prostituindo, porque nós temos a chave, mas a chave não vira. Nós temos que correr, porque nós temos que ganhar dinheiro, porque tempo é dinheiro, o tempo é do Senhor. A sua vida é do Senhor. Enquanto isso, missionários estão ali na África, como vocês viram, Noêmia, Moçambique, Israel, no Brasil, entre os indígenas, no Quênia, passando por dificuldades, por problemas. E o que nós estamos fazendo por missões? A receita de missões, meus irmãos, está cada dia mais baixa. O dinheiro está cada dia menor. Missões recebia 5, 6, 7 mil por mês. Hoje está recebendo 4. Porque o que está acontecendo? Nós estamos ganhando menos? Será que o Senhor está dando menos para você e para mim, para a gente diminuir as ofertas missionárias? Ou será que os nossos interesses estão maiores do que aquilo, do que a prioridade da gente servir ao Senhor e dar as coisas para o Senhor? Por isso que a gente faz café missionário, a gente faz almoço missionário, a gente faz campanha. Eu ponho minha cara de pau, vou pedir para as pessoas sustento, dinheiro, porque a gente precisa levantar dinheiro para os missionários. Eles não têm trabalho como nós temos aqui. Eles pagam preço. Nós temos missionária que está com câncer. Nós temos missionários que estão com problema de nervo ciático, não está podendo andar. Nós temos missionário como a Noêmia, que está com problema no pé e anda mancando. Mas ela está ali, gente, gastando, dando tempo dela, dando tudo dela para propagar a palavra do Senhor. E nós às vezes reclamamos, nós entramos no nosso carro bonitinho, cheirosinho, e reclamamos de vir para a igreja. Eu não quero vir para a igreja. Estou cansado. Todos nós estamos cansados. Mas nós precisamos ter a prioridade na nossa vida, que é fazer o ID do Senhor. Missão, meus irmãos, não é opção. É um mandamento. E esse mandamento não é apenas para quem vai, mas também para quem envia, para quem contribui, para quem ora. Você não pode falar assim: esse mês eu não vou dar a minha oferta missionária. Se você não dá, o missionário não recebe. Ele não recebe. Você acha bom quando você vai no emprego e fala assim: eu não vou te dar, vou tirar seu schedule? Você não vai ser babysitter? Ou a Uber não deu muito? Você acha bom? Eu não acho bom. Aí a gente procura outro tipo de emprego. Mas o missionário não pode procurar emprego, porque ele foi vocacionado para falar da palavra de Deus. Se você não está indo, você pode segurar as cordas, contribuindo e orando. Mas uma coisa é certa: ninguém está isento dessa missão de propagar a palavra de Deus. Ninguém está isento. Deus não morreu por alguns, meus irmãos. Deus não morreu só por nós que estamos aqui na igreja. Lá em João 3,16 não fala porque Deus morreu por algum, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou todos. Os discípulos, eles obedeceram o Senhor. Eu estou aqui hoje porque eu sou apaixonada por missões. E eu não vou deixar de ser.
porque essa é a minha vida. Foi para isso que Deus me vocacionou. Missionário não aposenta, pastor não aposenta. Nós sempre temos a tarefa de levar o ID do Senhor aonde for que precisar. Nós temos essa tarefa. Não é só o pastor e o missionário que tem que levar o ID e fazer o ID, não, somos todos nós. Que você se anime, que você se levante. Amém? Vamos ler a palavra de Deus lá em Marcos 16, de 14 e 20. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém? Vamos orar antes disso? Pode ficar assentados, não precisa levantar. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer o teu santo nome, porque nós sabemos, ó Pai, que nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Não sou eu que falo, mas é a tua palavra. E a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela transforma, ela muda. Se ela não faz isso nas pessoas, ó Pai, é porque elas não te conhecem. Porque elas estão satisfeitas com o que elas são. Então, Senhor, vem com a tua graça, vem com o teu poder sobre a minha vida. Vem sobre a vida das pessoas que aqui estão. E faz, ó Pai, uma transformação que eu não posso fazer, mas que só o teu Santo Espírito pode fazer, ó Pai. Abençoa cada vida que aqui está. Repreende, ó Pai, o inimigo em nome de Jesus. Que ele não distraia ninguém que aqui está, mas que as pessoas possam ouvir o teu recado. Não é o meu recado, nem quero o meu recado, mas é o teu recado. Então abençoa cada vida que aqui está. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois ressurreto. E ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todos, todas as pessoas. Vão pelo mundo todo, não é só aqui. E preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, misericórdia, né, meus irmãos, será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos aos doentes e esses serão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aonde? Ao céu, e se assentou à direita de Deus. Amém? Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Primeira coisa, meus irmãos, compartilhar, mesmo em meio às nossas falhas. Os discípulos falharam, não acreditaram em Maria quando ela falou que Jesus tinha ressuscitado. Os 2 discípulos que andavam com Jesus no caminho também não acreditavam. E muitas vezes nós também não acreditamos que nós temos um Deus poderoso, que pode curar, que pode transformar. Nós não acreditamos, meus irmãos. Mas o que Jesus fez? Mesmo assim, Jesus falou: vão e preguem o evangelho. Mesmo eles falhando,
Mesmo a gente falhando, mesmo a gente cometendo erro, mesmo nós não merecedores de levar a palavra de Deus, mas Jesus capacita a gente para levar a palavra de Deus. Mas nós só seremos capacitados se a gente amar esse Jesus de todo o nosso ser. E não ter nem mais nenhum espaçozinho dentro da gente que não seja de Jesus. Jesus não os rejeitou, mas ele os confrontou. Ele falou: vocês foram incrédulos. Vocês não acreditaram quando eu falei que eu iria morrer, mas eu iria ressuscitar. Segunda coisa, compartilhar é mandamento, não é opção. Compartilhar, meus irmãos, não é opção, é mandamento. Deus fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é fique, não é ide. Aonde você for, por onde você andar, no seu trabalho, na sua escola, por onde você for, você tem que pregar a palavra de Deus. Se eu estou no meu serviço, eu tenho que falar de Deus. Se eu estou no meu trabalho, na minha limusine, ou limpando a casa, eu tenho que falar de Deus. Porque esse é o meu dever. Porque eu fui alcançada por Deus. Jesus me salvou. Eu tenho uma arma poderosa, que é a palavra de Deus. Essa arma aqui é poderosa. Mas em vez disso, nós andamos fracassados, cansados, sem ânimo. Aí a gente recebe um schedule novo, a gente anima. A gente ganha mais, a gente anima. Mas quem nos dá todas as coisas é o Senhor. É Ele que nos dá tudo. É Ele que te dá a visão, é Ele que te dá saúde, é Ele que te dá tudo. Não foi Deus que pôs as doenças no mundo, foi o diabo. Mas é Deus que faz os milagres e te cura. Mesmo o diabo querendo que você vá para onde ele quer que você vá. Muita gente fala assim: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz? Não foi Deus, não é Deus. É o inimigo, é o pecado que entrou no mundo. O id é para todos os que creem. Você crê? Você crê, meus irmãos, no id de Jesus? Você fala de Jesus para as pessoas? Ou você chega no lugar e fala assim: não, eu estou cansada. Não, hoje eu trabalhei demais. Não, fulano está chegando aí com um Tesla e eu estou aqui. Não, gente. Tudo isso vai ficar. Até o nosso corpo vai ficar. O que vai é a nossa alma. Mas uma coisa vai com a gente: o Senhor. Ele vai pegar pela sua mão e vai olhar para você, o seu corpo aqui. Vem comigo. Você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa, você não vai levar seu filho nem sua filha, você não vai levar ninguém. Nada. Você vai levar as vidas que você ajudou a salvar com a tua oferta que você deu. Põe isso na cabeça, a gente tem que colocar isso na cabeça. Você só vai levar aquilo que você fizer para o Senhor. Mais nada. Não é o schedule. Não é o babysitter. Não é a sua casa. Não é o seu carro. Não são as suas viagens. Não são os seus documentos, green card. Nada. Tudo isso vai ficar. Mas o que você vai levar é quantas vidas você ganhou para o Senhor.
para esse Deus que morreu, que nós vamos relembrar na Páscoa, para esse Deus que ressuscitou. Ele ressuscitou. Você tem obedecido o ID de Jesus? Você tem pregado onde Deus te plantou? Na sua família, no seu trabalho, nas redes sociais? Às vezes a gente vê mensagens maravilhosas nas redes sociais, mas a gente não faz nada. Mas aí você vê alguma coisa na rede social, uma pessoa falando, aí vem 10 mil likes. Mas quando o missionário aparece numa rede social falando que está sendo perseguido, como tem sido e acontecido, ninguém faz nada. Como isso? Missionários têm morrido pelo mundo afora. E muitas vezes nós estamos preocupados com o quê? Não, gente. Nós temos que acordar como igreja. O evangelho chegou até você porque alguém obedeceu o ID. Por isso que ele chegou até você. Porque alguém falou de Jesus para você. Terceira coisa. Quem compartilha nunca está sozinho. Lá no verso 17 e 20 fala: aos que obedeceram, sinais seguiram. O texto diz: o Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra com sinais. Quem se move, meus irmãos, em obediência, não vai sozinho. Deus vai junto. Eu nunca fui sozinha para Moçambique. A Kátia não casou, está sozinha, solteira. Não, eu nunca fui sozinha para Moçambique. O Senhor estava comigo em todos os momentos da minha vida. Ficar solteiro não é sinônimo de tristeza, não, meus irmãos. Deus escolhe os que vão ficar solteiros. Não é fácil, não, meu irmão. É difícil ficar solteiro. Mas Deus capacita. Deus faz. É Ele que faz. Não sou eu que faço. É o Senhor que faz. Nós precisamos acordar, meus irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros. Esse é o nosso referencial. Esse foi o referencial que Deus deixou para nós, porque Ele deu o seu único filho para ser um missionário. E esse missionário morreu e ressuscitou. Nós precisamos amar, meus irmãos. Quando a gente ama, a gente faz qualquer coisa por a pessoa amada. Você ama Jesus? Você faz qualquer coisa por Jesus? Ele tem que ser o seu primeiro amor. Ele tem que ser o seu primeiro amor. Às vezes nós não fazemos as coisas porque a gente não ama Jesus. Jesus ama todos nós. Nós precisamos amar, meus irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros. Quantas vezes Noêmia me liga: Kátia, eu estou mal, meu pé eu não estou aguentando, mas eu tenho que ajudar as crianças. Crianças que chegam nessa clínica mortas. Várias vezes eu fui testemunha de levar a criança no meu braço para a clínica. Estava sem vida. E eu levava. E aquela criança saía depois de 1, 2 meses, andando, rindo, brincando. A maior alegria do que essa, meus irmãos? De ajudar o seu próximo?
Não há melhor alegria do que essa, a gente não possa entender. Quando eu peço para as pessoas serem mantenedoras, as pessoas me olham como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Por incrível que pareça. Parece que estão fazendo favor para mim. Mas isso é bíblico? Isso é bíblico, meus irmãos. Nós devemos ajudar o nosso próximo. Quando você decide cumprir o seu chamado, o céu se move. Você não precisa ter medo. Deus confirma a mensagem com poder, como Ele confirmou com os discípulos. Jesus confiou a missão para nós. Confiou o ID para nós. Não é uma opção. Ele falou, vá. Faça. Ele não falou talvez, maybe. Não, ele falou vá. Faça. Ide. Pregai. Aqui, lá, acolá, em todos os lugares. Hoje o mundo precisa ouvir de Jesus. Nós que somos cristãos, temos uma joia rara que é Jesus. Muitas vezes agimos como pessoas que não temos nada. Acordamos às vezes pela manhã, fracassados, cansados. E nós temos uma joia rara que é Jesus. Se você não pode ir, contribua. Se você não pode contribuir, ore. Ore pelos missionários. Mas não fique indiferente. O reino precisa de você. Hoje, Deus está chamando você para fazer parte desse ID. O ID de Jesus. Hoje, Deus está chamando você para você marchar, se levantar, se transformar, se desgastar por amor a Ele. Que não é desgaste, é honra. Hoje eu tenho muitos problemas de saúde. Às vezes vocês me olham aqui e pensam, a Kátia é ótima. Kátia não tem nada. Deus foi misericordioso que me deu um rosto que não envelhece. Porque eu tenho 64 anos. Mas por dentro, meu fígado, eu tenho muitas sequelas das malárias que eu peguei. Mas eu não me arrependo, meus irmãos. De nada. De nada que aconteceu comigo. Se eu pudesse, eu fazia tudo outra vez. Por amor ao Senhor. E o que eu quero é que Deus sacuda você. É que Deus faça você sentir remorso por não ser um mantenedor, por não ser um dizimista, por não ajudar na obra do Senhor. Você recebeu de graça. Deus pagou um preço pela sua vida. Não foi qualquer preço. Será que alguém aqui morreria, mesmo seu esposo, sua esposa morreria pela sua esposa e seu esposo por você? Ou pelos seus filhos? Não. Talvez até pelos filhos, sim. Mas Jesus morreu por nós. E nós devemos ser gratos. Eu pedi para o pastor Eudes, botar um vídeo para mim. Mas ele ficou com medo de botar, porque parece que tem os direitos autorais. Mas eu não sei se vocês vão poder ouvir. De Belém. Eu procurei o pastor e disse, pastor, eu estou indo para uma viagem longa de barco, eu preciso de ajuda. Estão vendo? E ele disse assim, vá nas EBFs e peça ajuda às crianças. E eu fui nas EBFs. E nessa congregação, era uma congregação de madeira, tinha que andar por uma ponte longa para chegar lá. E eu cheguei com as crianças lá na quarta-feira, falei para elas da obra missionária e disse assim, olha, no sábado eu venho buscar a contribuição de vocês. Pode ser meio quilo de sal,
qualquer coisa que sua mãe puder ajudar. Aí no sábado eu passei arrecadando em todas as congregações até chegar nessa. Quando eu cheguei, tinha um menino na porta, pé no chão, calção no meio da canela. E esse menino botou a mão no bolso e disse assim: missionária, eu tenho aqui a minha oferta. Me abaixei porque ele era pequenininho e ele disse assim pra mim: a senhora sabia que meu pai foi-se embora e deixou eu, minha mãe e meus irmãos sozinhos? Eu disse: não, meu bem, eu não sabia. A senhora sabia que a mamãe é empregada numa casa e ela sai bem cedo para trabalhar? E quando ela sai, ela deixa 10 centavos na minha rede, 10 centavos na rede do meu irmão, 10 centavos na rede da minha irmã? A senhora sai pra quê? Eu disse: não, meu bem, porque cada um de nós compra um ovo e come com farinha. Ela não deixa o ovo porque um come o ovo do outro, então ela deixa o dinheiro. A gente compra na hora que tiver com mais fome. Aí chega, faz o fogo, coloca na panela, cozinha e come com farinha. Ele disse que quando ela chega à noite da casa dos patrões, ela traz dentro de um saco que sobrou da comida do prato deles, e aí a gente come. Aí ele fez assim, e eu coloquei a minha mão embaixo da mão dele, e ele colocou na minha mão a maior oferta que eu já recebi. Ele colocou na minha mão 30 centavos. E eu disse: que dinheiro é esse? Ele disse: eu não comi meu ovo quarta-feira, eu não comi meu ovo quinta-feira, eu não comi meu ovo ontem. Eu disse: o que foi que você comeu, meu filho? Ele disse: eu comi só farinha. Eu perguntei para ele: por que você fez isso? E ele me deu uma resposta que rasgou a minha alma. Ele disse assim: porque eu já conheço Jesus. Eu quero ajudar quem não conhece Jesus ainda. Eu já conheço Jesus. Irmãos, eu não sabia o que dizer para o menino. Eu não tinha palavras, então eu fui entrando. Jesus disse: volte, eu vou falar, e eu voltei. E o Senhor disse assim: olha, menino, assim diz o Senhor teu Deus na manhã deste dia: nunca mais faltará o pão sobre a tua mesa. Eu abro uma janela hoje tão grande que até teus filhos e teus netos ainda comerão da bênção que hoje te entrego. Tu serás grande nesta cidade. Empresários e políticos, menino, baterão na tua porta, dependendo dos teus favores. E tu, segundo o desejo do teu coração, eu farei contigo isto porque tu amou o que ama a minha alma. Irmãos, isso aconteceu há 20 anos. Ano passado, um engenheiro civil me procurou no Instagram e disse: eu sou aquele menino. Eu trabalho para prefeituras e empresários. Ele disse: eu quero lhe dizer que a partir daquele mês, tudo mudou. Meu pai voltou para casa, fomos morar na casa da minha avó. E meu pai e minha mãe trabalharam, conseguiram empregos melhores. Eu me formei e hoje eu escolho quem eu atendo, porque eu não dou conta de atender todo mundo. Queridos, o Deus das missões é um Deus agradecido. A maior oferta que eu já recebi na minha vida foi de uma criança. Tá vendo, meus irmãos? O menino deu tudo que ele tinha. Eu me lembrei daquela viúva que deu tudo que ela tinha para o Senhor. Ele ficou 3 dias sem almoçar para dar uma oferta para a missionária que ia para o campo, pregava a palavra, porque ele conheceu Jesus e ele falou que ele tinha que ser um instrumento de Deus para que outras pessoas pudessem conhecer Jesus. A mesma coisa eu falo para você. Seja um mantenedor de missões. Seja uma pessoa um instrumento que transforma vidas para o Senhor. Seja essa pessoa de quando chegar no céu, Deus falar: olha quantas pessoas você levou a Jesus. Por favor, que Deus esteja nos abençoando, que essa palavra possa transformar a minha vida, a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida e você possa pensar que realmente a coisa mais importante que nós temos é obedecer o ID do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te louvar pelo teu amor, pela tua compaixão, porque tu nos ama mesmo com falhas, mesmo pensando em nós mesmos, ó Pai. Muitas vezes a gente retém aquilo que a gente pode dar, porque nós pensamos, ó Pai, que tu não nos supre com o pão de cada dia, e tu nos supre todos os dias, ó Pai, como tu supriste o povo de Israel no deserto. Tu nos supre, ó Pai. Tu nos dá tudo o que nós temos. E muitas vezes, ó Pai, nós te negamos, não falando de Jesus,
ou não sendo instrumentos de falar de Jesus, ou não dando as nossas ofertas missionárias. Ó Pai, coloca aqui a vida de cada pessoa que aqui está, para que ela realmente possa se conscientizar. Eu não vou fazer um apelo aqui, Senhor. Quantas pessoas querem ser mantenedores? Eu não vou fazer isso, porque quem convence as pessoas é o Senhor. É o Senhor que nos convence. É o Senhor que é o dono do nosso coração. É o Espírito Santo que nos move. Então, Senhor, vai com teu Santo Espírito, ó Pai, cada pessoa que aqui está, e abençoa cada pessoa que aqui está. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.